Olá, bom dia! Quem está no palco 3, levanta a mão que está me ouvindo, por favor. Muito obrigada pela presença na Feira do Empreendedor do Sebrae. Aqui o palco Planejando Agora. Estamos dentro do espaço Arena do Conhecimento. Nós temos a honra de receber Hugo Otti. Ele é consultor do Sebrae e vai nos apresentar um tema sobre empatia e resiliência empresarial. Como é que a gente se aproxima dos nossos clientes usando esses atributos? Hugo é publicitário, pós-graduado em administração de empresas pela Universidade Estadual de Londrina. Ele é palestrante, professor universitário e consultor de marketing e vendas. 20 anos de experiência atuando nas áreas de planejamento e inteligência de marketing. Trabalha e atua na gestão comercial, com marketing digital, brand e gestão de marcas. É especialista em marketing de serviços, negociação, persuasão e influência. E atua também com resultados voltados à lucratividade. Bem-vindo, Hugo Otti, uma salva de palmas. O verde vai para frente, tá? Obrigada. Bom dia, pessoal. Uma alegria imensa poder estar aqui com vocês. Como fui apresentado aqui, sou consultor de marketing e vendas há 20 anos, sou especializado na parte de negociação, persuasão e influência, marketing de serviços. E hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto extremamente falado, que é a questão da resiliência empresarial, mas também muito mal compreendido, né? Muito falado com relação à resiliência pessoal, com relação à nossa capacidade de se adaptar, né? Mas, infelizmente, muito mal compreendido. Então, vamos começar, né, do começo, a gente falando sobre marketing, né? Então, primeiro, a gente vivia a era dos produtos, né? Que a era dos produtos começou a partir da Revolução Industrial, né, de 1800 e pouco, lá começou na Inglaterra. Então, o centro mercadológico eram os produtos, né? E isso foi vindo, basicamente, né, quando se aprofundou os estudos de marketing e começou-se a era das marcas, principalmente a partir da década de 60, quando as marcas começaram a ter um poder e influenciar cada vez mais o poder de consumo, o lado emocional dos consumidores. E hoje nós vivemos a era do propósito. Os consumidores, eles não toleram mais marcas que não tenham propósito, que não tenham um senso de comunidade, que não agreguem, né? E esse é o perfil do nosso novo consumidor. Então aqui eu quero falar para vocês sobre as empresas com alma, né? Eu tenho falado muito sobre essa questão da alma das empresas e do quanto isso é importante para gerar para as empresas um diferencial competitivo. Então, o que eu quero que fique bem claro aqui para vocês: as pessoas, elas não compram produtos ou serviços, elas compram os benefícios que isso traz. Então, quando a empresa, toda a sua estratégia de comunicação, toda a sua estratégia de promoção está focada em característica técnica do produto e não em comunicar exatamente a razão pela qual esse consumidor tem que comprar de você. Então é muito comum que as empresas façam muito esforço para gerar comunicação com relação às características técnicas do produto ou a característica técnica do serviço e não aos benefícios que isso vai trazer para o consumidor. Então, compreender isso muda totalmente a nossa estratégia de comunicação e de promoção. Compreender isso muda totalmente a cultura interna da empresa. E quando nós falamos de uma empresa resiliente, nós estamos falando de uma empresa que necessita ter uma cultura de resiliência e não somente uma empresa que tenha pessoas resilientes, né, no seu quadro de funcionários. E inclusive eu depois, mais adiante, vou falar o quanto isso pode até influenciar negativamente, né, ter pessoas resilientes no quadro de funcionário, sendo que a cultura da empresa não é uma cultura resiliente. Então, como que a gente pode conhecer e se relacionar plenamente com os nossos consumidores? E daí a gente vai entrar, né, em alguns termos que eles estão realmente muito batidos, muito mal compreendidos, né? Mas a chave para se adaptar, a chave para se relacionar, a chave para o coração do consumidor é
se adaptar à realidade de mercado. Né? Se a gente pega um dado, por exemplo, da revista Fortune, né? A revista Fortune, ela elenca as 500 empresas mais ricas do mundo. Né? Se nós pegarmos um recorte entre 1955 até 2014, por exemplo, 89% dessas empresas já quebraram. E daí eu pergunto para vocês, né, por que 89% das empresas mais ricas do mundo quebraram? Foi por falta de dinheiro? Com certeza não. Foi por falta de quê? Né? Foi por uma falta ou uma dificuldade de se adaptar à realidade do mercado. Né? Os alemães têm um conceito chamado Zeitgeist. Né? O Zeitgeist, numa tradução meio literal, significa o espírito da nossa época. Então, cada época tem um espírito, né? Cada época tem um cuidado. O consumidor, em cada período da sociedade, em cada período da humanidade, ele se comporta de determinadas formas, ele tem prioridades diferentes. Então, a empresa que não se adapta, ou seja, uma empresa que não é resiliente ao ponto de se adaptar ao espírito do seu tempo, corre o risco muito grande de quebrar. E daí eu estou citando o exemplo das mais ricas, né? E as mais, né, as empresas pequenas, as empresas que estão começando, muitas vezes, às vezes perde o timing. E eu falo, né, nós estamos em 2022 e a maior parte das empresas ainda vive na era industrial, né, ainda focada no produto, né, sem perceber que o que toca o coração efetivamente do consumidor é o propósito da empresa. Daí eu quero trazer para vocês um estudo, né, da Harvard Business Review, de uma jornalista chamada Diane Couto. Né? A Diane Couto desenvolveu um estudo muito grande com relação à resiliência e ela lançou um artigo, né, na revista de Harvard chamado Resiliência, como funciona essa habilidade. Então eu vou trazer algumas das coisas que a Diane conseguiu levantar. Todo o estudo foi bem extenso, né? Então vou trazer alguns pontos para nós. Né? Mas antes de entrar nesses pontos, para a gente começar a falar de resiliência, eu preciso falar da febre, da resiliência e da empatia, porque são dois termos que eles começaram a ser extremamente utilizados, banalizados. Eu até coloquei aí na apresentação que o pessoal começou a tatuar, né, a palavra resiliência, começou a tatuar a palavra empatia. Então o que acontece? São palavras da moda. Né? Tem alguns empresários, alguns psiquiatras, psicólogos inclusive, que diz que é muito difícil, por exemplo, quando você vê um adolescente falar em resiliência. Né? O adolescente ali ainda não teve a vivência suficiente para entender o que é efetivamente você se adaptar, né? E ter que se adaptar e voltar muitas vezes ao seu estado natural, que é o estado de resiliência, ou passar por uma situação de extremo estresse e conseguir crescer, conseguir superar, né? Conseguir aprender alguma coisa com aquilo. Então, tanto no mundo business, né, quanto nas mídias sociais, a gente tem visto muito com relação à resiliência. E a empatia também. Normalmente, quando eu pergunto para as pessoas, o que é a empatia? As pessoas normalmente me respondem, empatia é se colocar no lugar do outro, né? Só que eu acho que quem participou aqui no ensino primário, né? Quem teve aqui uma aula, por exemplo, de física. Na primeira aula de física, a gente conhece a primeira lei da física. Qual que é a primeira lei da física? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, se dois corpos não ocupam o mesmo espaço, eu não consigo me colocar no lugar do outro. É humanamente impossível. Porque eu tenho uma genética diferente, eu tenho um DNA diferente, eu fui criado num ambiente diferente. Eu tenho uma história diferente, eu tenho uma família diferente, eu tenho hormônios diferentes que rodam no meu corpo, né? Eu tenho modelos mentais, crenças, valores que estão colocados dentro de mim. Então, muitas vezes, quando a gente usa a resiliência e tenta julgar ou até analisar uma situação da vida de outra pessoa a partir da nossa régua, então a gente percebe com a palavra empatia também, né? Também ela é uma palavra da moda, mas uma palavra totalmente distorcida. Então a empatia basicamente é eu olhar através dos olhos do outro e não me colocar nos olhos do outro, na vida, né? Na pessoa do outro, porque eu não consigo,
né? Mas quando eu consigo olhar com muita sensibilidade através dos olhos do outro e perceber que com a história dele, né, com a genética dele, com a criação, com a família e tudo mais, talvez eu não faria melhor do que ele, né? E a palavra, claro, né? A palavra é a hashtag mais utilizada por jovens até 24 anos, que é hashtag gratidão, né? E daí volta a falar, a maior parte das pessoas que utilizam a palavra gratidão não conhecem a profundidade disso. Então a gente acaba vivenciando tanto no mundo business quanto nas mídias sociais ou nos nossos círculos, pessoas utilizando dessas palavras, muitas vezes sem conhecer o conceito. Tem se falado muito de resiliência empresarial, né? Tem se falado muito de gratidão, tatuado, gratidão e tudo mais, mas muitas vezes sem compreender a profundidade ou a importância disso na nossa vida. E daí eu pergunto para vocês, né? Por que algumas pessoas e algumas empresas se curvam sobre a pressão, né? E o que faz outros se dobrarem, mas também se recuperarem, né? É aí que a gente vai começar, esse é o ponto inicial para entender a importância da resiliência empresarial. Nós, né, passamos aí por um período de pandemia no ano de 2020, foi um período que absolutamente ninguém, nem as multinacionais, nem as grandes empresas, absolutamente ninguém estava preparado para aquilo que aconteceu. No entanto, algumas empresas quebraram dias depois do primeiro decreto de lockdown, algumas empresas suportaram algum tempo e outras empresas nasceram e outras empresas cresceram. Então, o que faz efetivamente algumas empresas se curvarem e outras que também se curvam, também se dobram, também sentem, né, essa situação de pressão, mas conseguem se recuperar. Olha que frase interessante do Jim Becker, né? Ele é presidente e CEO da Adaptive Learning Systems, e ele diz que mais do que a educação, a experiência e a formação, o nível de resiliência determina quem terá sucesso e quem fracassará. Isso é verdade na ala dos pacientes com câncer, nos Jogos Olímpicos e também nas salas de reunião. Olhe só a importância da resiliência como uma característica humana, mas também como uma característica empresarial, né? Então, o estudo da Diane Couto nos leva a entender que as pessoas resilientes, elas têm 3 características, e a primeira delas é uma convicta aceitação da realidade, uma clareza da situação de realidade, uma crença profunda, realçada por valores fortes, de que a vida tem que ter um significado e uma incrível capacidade de improvisar. Esse foi os 3 grandes pontos centrais que a Diane Couto chegou no seu longo estudo com relação à resiliência. Então, vamos passar por cada um deles. E a primeira coisa, né, a primeira dica aí que eu dou para vocês, ou o primeiro passo para a gente viver realmente uma vida resiliente ou ter uma empresa resiliente, é exatamente encarar a realidade, ter um profundo senso de realidade. E nesse estudo dela, ela entrevistou um rapaz chamado Jim Stockdale. O Jim Stockdale é um soldado americano que ficou durante 8 anos, né, durante a Guerra do Vietnã. Ele foi preso, né, prisioneiro de guerra e torturado pelos Vietcongs. Então, esse cara suportou 8 anos, né, do pior horror, né, que um ser humano pode passar, e sobreviveu, ele saiu de lá, né? Então, a Diane Couto, conversando com ele, começou a perguntar: o que fez efetivamente você suportar isso e passar por isso? E ele falava: um profundo senso de realidade, uma noção muito clara daquilo que estava acontecendo e uma aceitação daquilo que estava acontecendo. E daí ela fez uma pergunta interessante para ele. Ela falou: tá, mas e o otimista? E o otimismo não é importante? E daí o Jim Stockdale disse o seguinte: os otimistas eram os que morriam primeiro. Os otimistas eram os que morriam primeiro porque eles acreditavam que iam ser soltos no Natal. Então, a psicologia chama de alucinar, né? Então ele alucinava por algum motivo que no Natal, vão soltar a gente porque está chegando o Natal, daí não soltava. Daí, na Páscoa eu ouvi falar que vão soltar a gente na Páscoa e não soltava. Em Ação de Graças eu ouvi falar que eles vão soltar a gente e não soltava, e chegava o outro Natal e essa pessoa começava a definhar e realmente morria. Então,
o Jim Stockdale deixava muito claro que o senso, muitas vezes, de otimismo era o que levava a pessoa à ruína. No entanto, nos ambientes corporativos, é claro, né? Se você tem aí uma equipe de vendas desmoralizada, você tem que trabalhar o quê? Por exemplo, né? Invocar um sentimento de possibilidade, de que aquilo, esse otimismo, não um otimismo cego, né? Mas um senso de que não, vamos para frente, vamos em frente, porque é possível a gente atingir os nossos resultados. Isso sim é uma ferramenta muito poderosa, mas sem perder, né? Eu como consultor de vendas, né? Consultor de marketing, muitas vezes eu lido com metas, né? Com a definição de metas, e quando as metas são inalcançáveis ou inatingíveis, o que a gente vê? A gente vê uma equipe cada vez mais desmoralizada. Então as perguntas são, né? Será que eu realmente entendo e aceito a realidade da minha situação, né? Ou da minha empresa? Isso é importantíssimo, né? E daí deixo uma frase clássica do nosso eterno Ariano Suassuna, que diz que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato, o bom mesmo é ser um realista esperançoso. Essa é uma frase que acho que ele e a Daiane Couto talvez não tenham se conhecido, ou ele e o Jim Stockdale não tenham se conhecido, mas sintetiza exatamente, o bom mesmo é ser um realista esperançoso, né? Então o segundo ponto que a gente coloca aqui é a busca pelo significado, né? E daí eu trago para vocês um psiquiatra austríaco chamado Viktor Frankl, e o Viktor Frankl, ele foi preso, né? Ele foi sobrevivente dos campos de concentração durante o Holocausto, né? No campo maior lá de Auschwitz, né? Na Áustria, e ele um dia se pegou, né? Diante de todo aquele horror também que ele estava vivendo, ele se pegou tendo que tomar uma decisão. Ele tinha um cigarro e um outro interno perguntou para ele se ele queria trocar aquele cigarro a troco de um prato de sopa. E daí ele ficou o dia inteiro refletindo, né, sofrendo se ele deveria tomar essa decisão. E daí ele percebeu o quão trivial é uma decisão dessa, por que sofrer tanto para tomar uma decisão que deveria ser tão simples. E daí ele começou a perceber que ele poderia suportar aquilo, e daí ele entendeu que as pessoas que suportavam aquilo eram pessoas que tinham um profundo senso de significado, né? No seu livro mais famoso, Viktor Frankl chama Em Busca de Sentido. Ele diz que o sentido da vida é mais importante do que a própria vida. Então, o propósito de uma corporação é mais importante do que o dinheiro da corporação, é mais importante do que os produtos da corporação, porque é o propósito que vai dar uma sustentação de futuro para essa empresa. Assim como o significado da vida é aquilo que vai dar uma sustentação de futuro para o ser humano, né? E o Viktor Frankl, ele começou a entrevistar algumas pessoas, ele começou a perceber um movimento. Tinham pessoas muito fortes, saudáveis, jovens, que chegavam no campo de concentração, dava 1 a 2 semanas, aquela pessoa começava a emagrecer, ficava doente e morria em 2 semanas. E que tinham pessoas muitas vezes doentes, anêmicas, de idade, que suportavam tudo o que tinham que suportar e eram sobreviventes e conseguiu sair do campo de concentração. E ele começou a conversar com essas pessoas e querer entender. E daí ele percebeu que aquelas pessoas que suportavam tudo, elas tinham um propósito. Então perguntava e o cara falava, não, eu tenho que ver o meu filho pelo menos mais uma vez. Eu tenho que ver a minha esposa pelo menos mais uma vez, então eu vou suportar, não interessa o que fizerem comigo, né? Não interessa o que fizeram comigo, né? Até o filósofo Sartre, ele diz que não importa o que fizeram comigo, importa o que eu vou fazer com o que fizeram comigo, né? Então, e daí quando ele escreve o livro, né, dentre outros livros, dentro do campo de concentração, ele começa a se imaginar dando palestras no mundo inteiro, explicando o que aconteceu lá e ajudando pessoas que passaram por aquele horror. E daí ele diz exatamente a frase que eu falei, que o significado da vida é mais importante do que a própria vida. Então, uma frase dele, né? Nunca devemos esquecer que também podemos encontrar um significado na vida, mesmo quando confrontados com uma situação sem esperança,
quando encaramos um destino que não pode ser mudado. Muitas vezes na nossa vida nós somos colocados em situações de perda, em situações de luto, em situações difíceis, até mesmo mercadológicas, como uma situação da pandemia, né? Numa situação de lockdown, onde as empresas não podiam controlar aquilo que estava acontecendo, ninguém estava preparado para aquilo que estava acontecendo, então basicamente era um destino que não podia ser mudado, mas nós não podemos nos esquecer que a gente pode encontrar um significado, e eu vi isso na prática, né? Atendendo em média 1.000 empresas por ano, eu vi isso na prática, que empresas se revolucionaram, ajustaram um mix de produtos, ajustaram um mix de serviços, criaram novos segmentos, enfim, muitas empresas tiveram essa resiliência durante esse período tão difícil que a gente passou, né? Então olha que coisa interessante, né? Nós vemos no nosso trabalho a demonstração dessas habilidades e atitudes para a vida. Talvez essas coisas devessem ser ensinadas em casa e nas escolas, mas não são. Então acabamos fazendo isso nas empresas, né? Talvez as famílias, isso, né, o próprio Viktor Frankl, ele nos levanta, né, que talvez as famílias ou as escolas deveriam ensinar a capacidade de sermos resilientes, ensinarmos a importância de definirmos um propósito de vida, de sabermos qual é o legado que nós queremos deixar, tanto na nossa vida pessoal, quanto com a nossa empresa. Qual é o legado que a sua empresa quer deixar no mundo, né? Se nós pegarmos as grandes empresas, as grandes corporações, a gente percebe que são empresas que querem deixar um grande legado para o mundo, né? Não estão somente preocupados em lucro, né, em produtividade e tudo mais, né? Então, os valores, positivos ou negativos, são realmente mais importantes para a resiliência organizacional do que ter pessoas resilientes na folha de pagamento. Isso, como eu tinha falado no início aqui do nosso papo, né? Se os funcionários resilientes, eles estão interpretando a realidade de maneira diferente cada um, as suas decisões e ações podem entrar em conflito, colocando em dúvida a sobrevivência, né, a sua sobrevivência na organização. Então o que acontece? Quando a empresa não é resiliente, quando os valores da empresa não estão claros, mas nós temos uma equipe de funcionários que são resilientes, e se cada um estiver fazendo uma interpretação diferente da situação, é muito possivelmente que esse funcionário ele queira sair da sua empresa, porque a cultura dos valores e da resiliência não está clara. Então as próprias pessoas elas começam a perder o sentido de trabalhar na empresa, e a gente sabe que quando nós perdemos o sentido, a gente perde a alegria, perde a felicidade, né? Perde a produtividade, perde o propósito efetivamente do que a gente está fazendo, né? E quando perde o propósito é a pior situação que pode acontecer na vida de um profissional, né? Então a gente chega aqui na terceira característica das pessoas extremamente resilientes e das pessoas de sucesso, que é a capacidade e o improviso, né? A criatividade e o improviso. Então, o psicólogo que segue a linha do antropólogo Levi Strauss, né? O Claude Levi Strauss, eles chamam essa habilidade de bricolagem, né? Se a gente pensar o que é a bricolagem, é a capacidade de ricochetear, né? Se eu jogar uma bolinha na parede, ela vai bater na parede e ela vai seguir uma outra direção, né? Dependendo do ângulo que eu jogar a bolinha, ela não vai voltar para mim, ela vai ricochetear, né? E ela vai para outra direção. Então essa capacidade de criatividade, essa capacidade, né, de inventividade, né, de improvisar a solução para o problema sem os materiais e as ferramentas próprios ou óbvios, né? Isso é a característica de profissionais cada vez mais requisitados no mercado, profissionais cada vez mais valorizados no mercado, e também a capacidade de empresas, né? Porque muitas vezes, dependendo do tamanho da empresa, quanto maior, isso acaba ficando pior, né? Então, é uma mudança de direção. O que a gente precisa perceber? Imagina que se você estiver num navio, né, num transatlântico, e você mudar 1 metro na sua direção, né, você sabe onde você quer chegar lá. Se você mudar 1 metro aqui, às vezes você vai falar, 1 metro é um passo, mas lá na frente você vai errar por quilômetros a direção. Então muitas vezes
a gente não tem todos os recursos, as ferramentas que são necessárias para desenvolver o nosso trabalho ou para atender a nossa necessidade, atender a necessidade da empresa. No entanto, essa capacidade de criatividade, de inventividade, isso muitas vezes, né, ou no próprio atendimento nosso, né, muitas vezes é o que faz a empresa e o profissional ter sucesso, né? Então essa criatividade e improviso, o que efetivamente é? Fazer o máximo com aquilo que se tem, sem ficar muitas vezes, né, choramingando ou reclamando da falta de recursos, da falta de dinheiro, né? Claro, todos nós vivemos num sistema de escassez. Sempre vai, no mundo corporativo, sempre vai haver algum tipo de escassez ou de pessoas, ou de recursos financeiros, ou de tecnologia, né? Ou de ambiente, enfim, né? Então, o que a gente precisa buscar, né? Uma empresa que quer ser realmente resiliente é fazer o máximo com aquilo que se tem, é usar os recursos de maneiras inovadoras. Então, a capacidade de criatividade, né? Na publicidade a gente chama isso de pensamento lateral, né? É o que muitas vezes você está tendo uma visão sobre um objeto, só que se eu olho esse objeto de outro ângulo, o objeto é o mesmo, no entanto a minha visão ela muda. Então olhar uma situação ou olhar um resultado que eu preciso atingir ou uma dificuldade que eu estou passando de um outro ângulo, né, de uma maneira inovadora, muitas vezes pode ser a chave para que você consiga atingir os seus resultados e também imaginar a possibilidade enquanto os outros estão desorientados, né? Normalmente diante de uma situação de estresse, numa situação de perda ou numa situação inusitada, a maior parte das pessoas elas se tornam efetivamente desorientadas, né? E a gente vê, eu particularmente como consultor, eu vejo até hoje empresários sentando e chorando, esperando a pandemia acabar, né? Esperando o normal voltar, né? Criou-se até um termo, né, que eu particularmente não gosto, que é o novo normal. Não gosto porque, como eu estudo o Zeitgeist, né, aquele conceito alemão que eu tinha falado para vocês, cada época tem o seu espírito. Então não existe, o que era normal há 100 anos atrás não é normal hoje. Então o que era normal em 2019 também naturalmente não seria normal hoje. Porque o que nós vivemos é sempre o normal. É o normal daquela época, é o normal daquele período, certo? Tá fazendo sentido para vocês? Levanta a mão para mim quem está fazendo sentido. Que bom. Então, ter sorte não é o mesmo que ser resiliente, né? Muita gente confunde esses conceitos, né? Muitas vezes a gente vê o sucesso de outras pessoas, o sucesso de empresas e a gente atribui esse sucesso à sorte, né? Então a resiliência, ela é um reflexo, é o modo de encarar e entender o mundo, né? Que está gravado de uma forma profunda na alma e na mente da pessoa. As pessoas em empresas resilientes, elas enfrentam a realidade com uma convicção, tiram o significado da dificuldade em vez de entrar em desespero, né? Improvisam soluções do nada. Outros, não. É natural. Porque algumas pessoas são resilientes ou buscam a resiliência, outros não. Algumas empresas buscam, outros não. Essa é a natureza da resiliência. E por isso que nós, humanos, nunca vamos entendê-la por completo. Porque a resiliência, ela é, né, a cada dia, a cada nova experiência, a cada nova situação de estresse, nós temos que improvisar coisas novas, criar coisas novas, nos adaptar a coisas novas, encarar realidades diferentes. Por isso que na nossa capacidade humana nós nunca vamos compreender plenamente o que é resiliência, né? Por isso que lá no início eu também falei, né, de alguns psiquiatras, alguns empresários que dizem que muitas vezes quando vê adolescentes ou, né, pessoal mais jovem, sem tanta vivência, falando em resiliência, né, soa até como uma pessoa que está falando de algo que não conhece, porque no fundo ninguém efetivamente vai conhecer a fundo o que é a resiliência. Finalizando aqui o meu papo com vocês, deixo uma frase do Nizam Guanais, um dos maiores, né, publicitários do mundo, um dos meus grandes ídolos, que ele diz que enquanto eles choram, eu vendo lenço. Então a empresa precisa se adaptar à realidade do mercado. Se eu vendo guarda-chuva e está sol, eu tenho que vender guarda-sol, né? Então toda situação
traz para as empresas oportunidades e ameaças. E cabe a nós nos adaptarmos a essa situação. Eu brinco que sentar e chorar é sempre uma alternativa válida. Só que em determinado momento você vai ter que parar de chorar e começar a caminhar. Quanto mais cedo você fizer isso, melhor para o seu resultado. Eu vi empresas, né, no início do lockdown, no início da pandemia, que se adaptaram na primeira semana, já se ajustaram, né? Restaurantes, por exemplo, que não trabalhavam absolutamente com nada com delivery, de repente tiveram que ajustar todo um sistema de delivery. Restaurantes que atendiam por quilo, por exemplo, tiveram, né? Foi a zero o faturamento de um dia para o outro, porque teve que fechar o restaurante. E daí você tem que estruturar um sistema de delivery de um dia para o outro. Então, o que acontece? Essa capacidade, quanto menor for esse delay para que a gente consiga efetivamente atingir os resultados que a gente quer, faz com que a sua empresa atinja resultados incríveis. Então, pessoal, finalizo aqui meu papo com vocês, né? Deixa aí os meus contatos, meu LinkedIn, meu Instagram. Fiquem à vontade para me seguir. Fiquem à vontade. Eu quero que vocês aproveitem muito a feira, né? Que vocês tenham muito sucesso, que vocês encontrem aquilo que vocês vieram buscar, e desejo que a empresa de vocês e a carreira de vocês voem cada vez mais alta. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Hugo. Obrigada pelo show, pela simpatia e a empatia aqui com o nosso público, né? Que eu com certeza se conectou. Aqui é uma lembrança em nome do Sebrae. Apesar de você ser colaborador, hoje você é palestrante, tá? Então, muito obrigada aí pela sua presença. Eu gostaria de convidar vocês, né? Quem gostar de saber como é que a gente mantém uma mentalidade empreendedora. Porque ser empreendedor não é só saber ter gestão, é ter mentalidade empreendedora, é se ver como empresário, não importa o tamanho do negócio. A Luciane Abramo vai nos ensinar como é que a gente mantém essa mentalidade em evidência. Daqui 10 minutos a gente inicia a palestra, tá bem? Muito obrigada. Opa! Oi! Se esse vídeo chegou até você, é um sinal definitivo de que o TikTok para negócios é para você. É para você ser